Fala família vascaína, sejam bem-vindos aqui ao canal Sociedade Malta, direto do Nordeste, para a gente falar sobre o nosso clube do coração. Vasco da Gama teve aí o seu nome muito mais falado hoje no Twitter devido aí a uma notícia internacional, né? Um grupo de investidores árabes que recentemente comprou o Newcastle da Inglaterra, tornando o clube inglês um dos clubes mais ricos, né? Vai passar então a disputar grandes contratações e boas e enormes expectativas, é isso que se espera com uma negociação nesse sentido. Vai comprar outros dois clubes, né? O interesse é de comprar a Inter de Milão da Itália, o Olympique de Marseille da França e um clube brasileiro. Há uma promessa de que seja um gigante brasileiro a ser comprado por esse grupo de investidores, né? Bem, na verdade é que a torcida vascaína foi nas redes sociais e já tornou esse assunto o mais falado, a compra do Vasco através dessa negociação. E a gente vai discutir no vídeo de hoje se isso é possível, é claro, na visão de um torcedor, sem estar naquela visão de um especialista. A gente vai tratar se isso é possível, quais as vantagens, quais as desvantagens, quais foram os casos, né, de sucesso pelo mundo e os casos que fracassaram. Quero te pedir aí a sua atenção, você que está gostando do conteúdo, se quiser pode deixar o like aqui, se inscrever, você não paga nada por isso, clica aqui no botãozinho inscrever-se, compartilha, leva esse conteúdo para mais amigos vascaínos através das suas redes sociais, Instagram, Facebook, Telegram, WhatsApp, tá? E ajude-nos a chegar a mais apaixonados assim como você. Depois da vinheta eu te encontro para a gente discutir um pouco sobre esse assunto, um assunto que também já está sendo debatido no Congresso, inclusive com lei sancionada pelo então presidente Jair Bolsonaro. E aí pessoal, vamos falar desse assunto polêmico, embora interessante, através dessa notícia que foi dada de que o grupo de investidores árabes acabou comprando o Newcastle da Inglaterra e tornando o Newcastle um dos clubes mais ricos do mundo, inclusive com metas ousadas para a próxima janela de transferência. O clube inglês vai gastar cerca de 1,5 bilhões de reais para se projetar para o futebol internacional através de novas metas, novas contratações. Inclusive o técnico atual do Newcastle não deve permanecer, né? E com certeza as projeções serão diferentes, né? Eu acho que o que pode acontecer com o Newcastle é justamente o que já aconteceu com o Chelsea e também com o Manchester City, né? Clubes que tinham dificuldades inclusive até de serem campeões nacionais e passaram a disputar esses títulos com enorme frequência, também se projetando de forma diferente para o futebol mundial, disputando Liga dos Campeões, né? E também títulos mundiais, né? Eu acho que temos vários casos, é claro que nem tudo é sucesso, temos vários casos que esse tipo de modelo fracassou, né? Mas geralmente quando se há, né, um investidor sério por trás disso tudo, a coisa tende a correr de maneira promissora, como por exemplo já está acontecendo também com o PSG, né? O PSG era um clube extremamente regional e passou a ser um clube com outras projeções, com outros interesses no mercado internacional. Inclusive grandes contratações recentes marcaram o futebol francês, né? O próprio Neymar, que é ídolo aqui no Brasil, está jogando lá na França, né? Trocou o Barcelona pelo PSG. Outra troca também envolvendo os dois clubes foi a do Messi, né? Que agora faz parte do elenco francês, né? do Paris Saint-Germain. E outros nomes que também já estão por lá pelo futebol francês, né? É claro que o principal objetivo do PSG não foi alcançado ainda, que é ser campeão da Liga dos Campeões, né? Mas certamente está mais perto do que distante, né? A possibilidade, claro, que aumentou bastante devido aí aos investimentos feitos, né? E a torcida vascaína se encheu de esperança ao saber que esse grupo
de investidores está interessado em comprar mais 3 clubes, né? Internacional da Itália, o Olympique de Marseille da França e um gigante brasileiro estão na mira, né, desse grupo de investidores. Seria o Vasco um desses clubes? A torcida vascaína já invadiu o Twitter com o termo compra do Vasco. Isso passou a ser um dos assuntos mais comentados, mais falados no Twitter nesse dia 13 de outubro, né? Bom, basta realmente um movimento diferente para a torcida vascaína se encher de esperança. Se é verdade ou não, a gente vai descobrir com o passar dos dias, né? Talvez nas próximas horas você assistindo esse vídeo já tenha aí o nome do grande clube brasileiro na mira desses investidores. Mas vamos falar um pouco mais sobre esse assunto, né? Alguns clubes caminham já de forma mais avançada para esse tipo de modelo, né? Para essa possibilidade de aquisição através de investidores, os clubes do Brasil precisam então passar a ser sociedade anônima, né? A tal SA, né? Pelo menos aonde pesquisei em todas as fontes, a regulamentação é essa, né? Deixe sua opinião aqui, se eu estiver falando alguma bobagem, deixe aí nos comentários, tá? Então, para isso, já há possibilidade, né? Alguns clubes já caminham mais à frente do Vasco. Por exemplo, o Botafogo, por exemplo, o Cruzeiro, que também já estuda, já tem movimentado internamente as suas regras internas através de mudanças estatutárias. E talvez isso possa, né, estar acontecendo no Vasco por alguns movimentos já feitos por essa atual gestão que aí está no clube, né? É preciso ter muito cuidado com isso, né? A gente já teve durante esses últimos anos vários casos de sucesso, mas também vários casos que fracassaram, né? E grande parte dos fracassos estão envolvidos no modelo que se estudou para o clube, né? Nas regras internas, por exemplo, a divisão das ações, a parte majoritária tem que permanecer com o clube. Inclusive no Brasil, a orientação e a expectativa de que o modelo para esse tipo de condução de clube-empresa no país também siga as normas alemãs, né? Que lá, por exemplo, os clubes continuam com a parte majoritária, né, desse tipo de transação. E aqui no Brasil a possibilidade então é essa, que os clubes continuem mandando, né, nas suas instituições, nas suas decisões, em relação às principais decisões do clube, e os investidores tenham ali os seus lucros, né, e o seu poder também de participação. Mas é preciso ter muito cuidado com o que está se fazendo, né? Por exemplo, já há a possibilidade, né, através da lei sancionada pelo Jair Bolsonaro, de todo um preparo para que os clubes possam realmente ter incentivos a se tornarem clubes-empresas, né? Por exemplo, quais são as vantagens hoje, através dessa lei sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, em relação aos clubes? Os clubes poderiam, por exemplo, passar a emitir títulos, né? E aí, com essa regulamentação da transformação dos times em empresas, os clubes poderiam, por exemplo, emitir títulos de dívida como debêntures, né, para buscar uma capitalização, né, de recursos e um financiamento próprio, também atrair fundo de investimentos ou também fazer lançamento de ações em bolsa de valores, né? Isso só é possível após as instituições saírem de associação civil para sociedade anônima do futebol. Essa mudança também trará alguns compromissos, né? Em relação, por exemplo, à dívida, os clubes teriam aí até 6 anos, prorrogáveis por mais 4, para pagarem dívidas, né, de esfera civil e trabalhista. O Vasco, por exemplo, tem mais de 800 milhões em dívidas e grande parte disso é da esfera trabalhista. O Vasco teria então que se adequar a essa exigência da lei para se tornar então um clube empresa. Seria vantagem para o Vasco da Gama então se tornar um clube empresa e atrair investidores? Eu acho que os grandes clubes, né, os grandes clubes brasileiros, apesar de não ser obrigatório, né,
essa lei não tem um caráter obrigatório, mas para os grandes clubes brasileiros poderia ser uma alternativa interessante a se discutir. Eu acho que, dependendo do modelo interno que vai se discutir o estatuto, com as regras, com as normas, com as limitações dos investidores em relação a algumas decisões do clube, acho que pode ser algo que trará ao Vasco a possibilidade de voltar a ser um gigante, assim como está acontecendo com o Newcastle na Inglaterra, né? Uma injeção de recursos, uma projeção que hoje a gente vê o Vasco realmente projetado para baixo, né? Inclusive com risco de não voltar à elite do futebol para 2022, e você passa então a projetar grandes receitas, você passa então a projetar altos investimentos com a possibilidade real de trazer o clube para a vitrine, né? Mas precisa se analisar os riscos, também a questão dos tributos, porque quando a associação civil, você é isento de diversos tributos. Passando a ser uma sociedade anônima, além da dívida que você vai ter que pagar em 6 ou até prorrogáveis por mais 4, 10 anos, você passa a ter uma tributação diferente. Então o Vasco teria aí uma tributação diferente, acordos a serem pagos em um curto espaço de tempo, e o Vasco teria que tocar a sua vida pagando os acordos e tributos junto com os custos operacionais, juntos com os novos investimentos daqui para frente. Então, a primeira coisa teríamos que ter pessoas sérias, né, capacitadas e confiáveis para tocar esse projeto internamente no clube, com a parceria de investidores sérios, capazes, sustentáveis, capazes de tocar realmente investimentos altos, né, direcionados ao Vasco da Gama, para a gente voltar à vitrine. Acho que esse modelo de gestão que aí está vai, de certa forma, definhar a nossa marca, né? Tanto prova que a gente tem visto o Vasco ir ao mercado buscar contratações, a gente tem visto o Vasco ir ao mercado buscar patrocínio, e os resultados que se tem disso, né? Um time que está em constante construção, e até agora, no mês de outubro, não tem nada construído. O técnico está tentando dar um padrão de futebol para esse elenco. A gente não tem a certeza de que o time vai subir, embora a esperança exista. E hoje a gente ainda convive com salários atrasados, embora recentemente o Vasco tenha pago a folha que estava atrasada, mas as notícias são constantes, né? Paga uma, a outra já venceu, ou pagou uma e vai pagar outra antes do vencimento do dia 20, que passou a ser um acordo interno. Então, essas questões acabam arranhando nossa marca no futebol nacional e também no futebol internacional. Então, é um assunto polêmico. Eu, como torcedor, gostaria de ver muito o Vasco envolvido em negociações grandiosas, até porque eu acho que é isso que combina com a nossa marca e com a nossa torcida. Não há por que se pensar num Vasco de maneira pequena e gradativa a ponto da gente ficar 6, 7, 8, 10 anos, né, com um crescimento lento, com uma torcida tão engajada como a nossa. E eu acho que esse processo rápido de crescimento é possível desde que seja feito de forma profissional, de forma transparente e com os investidores corretos, né? Casos de sucesso que a gente pudesse ter aqui hoje implantados no Vasco da Gama, e que certamente teria aí, sem dúvida, o impulsionamento da torcida nessas ações. Se a gente já vê, por exemplo, o Vasco do jeito que está, né, batendo metas de patrocinador, batendo metas de material esportivo, né, batendo recorde de bilheterias por onde vai, né, fazendo campanhas de arrecadação através de Pix, fazendo campanhas de doações, fazendo campanhas, né, e sendo um sucesso em relação a sócio-torcedor. Você imagina quando isso de fato for algo sério
um processo evolutivo, um processo capaz realmente de devolver ao torcedor os resultados em campo e as conquistas que a torcida tanto merece, né? Bom, mas essa é só a minha opinião, quero saber a tua, deixa aí nos comentários. Não importa se você vai concordar ou discordar, deixa aí a sua opinião. Te agradeço, fica na paz, fica com Deus e até mais.